Felicidade e tristeza. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, porque uma grande recompensa está guardada para vocês no céu. Porque os antepassados dessas pessoas fizeram isso mesmo com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, porque já tiveram a sua alegria. Ai de vocês que agora têm tudo, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e façam orações em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que os outros façam a vocês. Amam somente aqueles que os amam, porque esperam alguma recompensa divina. Até as pessoas de má fama amam os que têm amor por elas. E se vocês fazem o bem somente àqueles que lhe fazem o bem, por que esperam alguma recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, por que esperam alguma recompensa divina? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receberem de volta o que emprestaram. Ao contrário, amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa divina e serão filhos do Altíssimo Deus. Façam isso, porque Ele também é bom para os ingratos e maus. Sejam bons, assim como o Pai de vocês é bom. A respeito do julgamento: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. E assim vocês receberão muito, muito mesmo. Tudo o que puderem carregar, Ele vai pôr nas mãos de vocês. A mesma medida que usarem para os outros, Deus usará para vocês. E Jesus fez estas comparações. Nenhum cego pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que seu professor. Porém, o aluno, quando tiver terminado os seus estudos, será igual ao seu professor. Por que é que você olha para o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Como pode você dizer ao seu irmão: irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você mesmo não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore e as suas frutas. A árvore boa não dá frutas ruins,
nem a árvore que não presta dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelo tipo das frutas que produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e o homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Os 2 alicerces. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem é parecido aquele que vem a mim, ouve a minha mensagem e lhe obedece. Ele é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. O rio ficou cheio e as suas águas foram de encontro àquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não lhe obedece é como o homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou completamente destruída. Capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi à cidade de Cafarnaum. Ali havia um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente e quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus para pedirem que viesse curar o seu empregado. Eles foram se encontrar com Jesus e insistiram com ele para que fosse lá. Eles disseram: de fato, esse homem merece a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma casa de oração para nós. Então Jesus foi com eles. Mas quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode. Eu não mereço que entre na minha casa e também acho que não mereço a honra de falar com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. E digo também ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Virou-se e disse à multidão que o seguia: eu afirmo que nem mesmo em Israel vi tanta fé. Aí os amigos do oficial voltaram para casa e encontraram o empregado curado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Aí ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. O mensageiro de João Batista. Os seguidores de João Batista lhe contaram tudo isso. João chamou 2 deles e os mandou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Aí eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é mesmo aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas doentes, sofredoras e dominadas por espíritos maus, e também muitos cegos. Depois
respondeu aos seguidores de João: voltem e contem a João isso que vocês viram e ouviram. Isto é, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia do Evangelho é anunciada aos pobres. Felizes os que não duvidam de mim. Quando os seguidores de João foram embora, Jesus começou a falar ao povo a respeito de João. Quando vocês foram ao deserto para se encontrarem com João, o que esperavam ver? Uma cana sacudida pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Digam então o que esperavam ver: um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está meu mensageiro, disse Deus. Eu mandarei adiante de você para preparar o meu caminho. E Jesus continuou: eu digo a vocês que João é o maior de todos os homens do passado. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os professores da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Portanto, com quem posso comparar a gente de hoje? Continuou Jesus. Com quem essas pessoas são parecidas? Elas se parecem com meninos sentados na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: olhem, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, quem aceita a sabedoria de Deus sabe que ela é justa. Jesus em casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade havia uma certa mulher de má fama. Ela ouviu dizer que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou por trás de Jesus, bem perto, chorando e molhando os pés dele com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens deviam dinheiro a um homem que costumava emprestar. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar o que havia emprestado. Então ele perdoou as dívidas dos 2. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que devia mais, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não arranjou azeite para minha cabeça. Porém ela derramou perfume nos meus pés. Afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a pessoa a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Então Jesus disse à mulher:
os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Capítulo 8. Algum tempo depois, Jesus fez uma viagem pelas cidades e povoados anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Eram Maria, chamada de Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alta funcionária do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que ajudavam Jesus e os seus discípulos com o que elas possuíam. O semeador. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele fez esta comparação. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar de muita pedra e, quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Jesus disse ainda: quem quiser, que ouça. Jesus explica a comparação do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa comparação. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. O que essa comparação quer dizer é isto: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são aqueles que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram onde havia muita pedra são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Eles não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e produzem frutos, porque são fiéis. A luz. Ninguém acende uma lamparina e depois a põe debaixo de um cesto ou de uma cama. Ao contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entrem vejam a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como escutam isso, porque quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas não podiam chegar perto por causa da multidão. Então alguém informou a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e põem em prática a mensagem de Deus. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles saíram.
Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco estava ficando cheio de água, com grande perigo para todos. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então disse aos discípulos: Onde está a fé que vocês têm? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Eles chegaram à região de Gerasa, no outro lado do lago da Galileia. Quando Jesus saiu do barco, um homem da cidade foi ao encontro dele. Esse homem estava dominado por espíritos maus. Fazia muito tempo que ele não usava roupas, nem morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Peço que não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair do homem. Muitas vezes o espírito o havia agarrado. Chegaram até a amarrar os pés e as mãos dele com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Então Jesus perguntou: Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos espíritos maus tinham entrado nele. E os espíritos imploravam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os espíritos pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo dentro do lago, onde se afogaram. Quando os homens que tomavam conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os espíritos maus e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo isso contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus entrou no barco e foi embora. O homem de quem os espíritos tinham saído insistia: Deixe-me ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: Volte para casa com o que Deus fez por você. Então o homem foi por toda a cidade contando o que Jesus havia feito por ele. Jesus cura uma mulher e uma menina. Quando Jesus voltou para o outro lado do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali para o esperarem. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da casa de oração daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu que fosse à sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chega uma mulher que fazia anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que possuía, mas ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da sua roupa. E logo o sangue parou de correr. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está em volta do Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada.
Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou um empregado da casa de Jairo e disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e ninguém mais. Todos ali estavam chorando e se lamentando por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí todos começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e logo se levantou. Aí Jesus mandou que dessem comida à menina. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsarem todos os espíritos maus e curarem doenças. Então os mandou anunciar o reino de Deus e curar os doentes, dizendo: não levem nada na viagem, nem bengala para se apoiarem, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se forem mal recebidos, saiam logo da cidade, e na saída sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos saíram então de viagem e passaram por todos os povoados, anunciando a boa notícia do Evangelho e curando doentes por toda parte. A dúvida de Herodes. Herodes, o governador da Galileia, soube de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam: João Batista ressuscitou. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que João era um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Porém Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Jesus alimenta a multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas a multidão soube disso e o seguiu. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava caindo a tarde e por isso os 12 discípulos foram e disseram a Jesus: mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam perto daqui e encontrarão lá o que querem comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Eles responderam: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. A afirmação de Pedro. Certa ocasião, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam:
Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros afirmam que é Elias, e outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Messias que Deus enviou, respondeu Pedro. Jesus fala da sua morte e ressurreição. Então Jesus mandou que de jeito nenhum contassem isso a ninguém e continuou. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos professores da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Depois disse a todos: se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue cada dia sua cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro se ele mesmo se perder e se for destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensino, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lembrem-se disto: eu afirmo a vocês que há alguns aqui que não morrerão antes de verem o reino de Deus. Jesus, Moisés e Elias. Mais ou menos uma semana depois, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisto, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, cercados de um brilho celestial. Falavam com Jesus a respeito da morte que ele ia sofrer em Jerusalém, de acordo com a vontade de Deus. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e ainda outra para Elias. De fato, Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. A cura de um menino. No dia seguinte desceram do monte e uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o machuca e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente sem fé e má, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o espírito mau o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Jesus fala outra vez da sua morte. Enquanto todos estavam admirados com o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos:
Não se esqueçam do que vou dizer a vocês. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso. O sentido dessas palavras tinha sido escondido deles para que não entendessem mesmo. E estavam com medo de fazer perguntas sobre o assunto. Quem é o mais importante? Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança, pôs ao seu lado e disse: Quem receber em meu nome esta criança, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque quem é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir a Jerusalém. Então mandou algumas pessoas na frente, e elas foram e chegaram a um povoado na região de Samaria, a fim de conseguirem um lugar para ele se hospedar. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo a Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com essa gente? Porém Jesus virou-se e os repreendeu. Então foram para outro povoado. Algumas pessoas querem seguir Jesus. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu seguirei o Senhor para qualquer lugar. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse a outro homem: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, respondeu Jesus. Mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: Há uma grande colheita a ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentarem ninguém. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem naquela mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, porque o trabalhador deve receber o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que eles lhes derem. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam:
Até a poeira desta cidade que pegou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse ainda: eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. As cidades incrédulas. Jesus continuou: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam há muito tempo abandonado seus pecados, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado, vestidos com sacos de pano grosseiro, e teriam posto cinza na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando em nome do Senhor mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: sim, pois vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e vencerem a força do inimigo sem sofrerem nenhum mal. Porém, não fiquem contentes porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque os nomes de vocês estão escritos no céu.